Olá! Hoje nós vamos falar a respeito da psicossomática. Psicossomática é uma ciência que integra corpo e alma. Na realidade, jamais deveria ter sido desintegrado corpo e alma, corpo e psique. Corpo e psique são dimensões inseparáveis da existência humana. Ou seja, dentro da visão da psicologia junguiana, o surgimento da dimensão humana ele acontece graças à união de corpo e alma em função da interferência de uma dimensão energética que nós podemos chamar de centelha divina, de energia psíquica ou energia vital que une corpo e alma. Então, quando nós temos corpo e alma unidos por conta dessa dimensão espiritual, pode surgir um quarto elemento que nós chamamos de consciência, de mente consciente. Essa mente que vai fazer a conexão com o mundo, que vai desenvolver um ego para gerenciar essa consciência, ego esse que começa no primeiro momento identificado com o corpo e à medida que vai evoluindo, vai se desidentificando com o corpo, mas isso não significa que ele vai descuidar do corpo. Pelo contrário, ele tem que cuidar do corpo, porque o corpo é um instrumento importante para que o ego possa servir à alma, que é o que nós entendemos que continuará após a nossa existência terrena. Porque o corpo é um composto que se decompõe, a alma continua a sua jornada, independente da crença reencarnacionista ou salvacionista. A dimensão espiritual, a centelha divina que unia corpo e alma, volta por todo, e a consciência egóica deixa de existir, mas ela continuará de alguma maneira através daquilo que ela pôde deixar de legado para a alma. Então, quando a gente fala em psicossomatização, a gente está falando que é uma manifestação física de algo psíquico, de algo emocional que a pessoa não está conseguindo de alguma maneira trabalhar, elaborar. Hoje existe uma palavra complexa chamada PNEI, que é psico-neuro-endócrino-imunologia, onde se acredita que tudo aquilo que passa pelo psiquismo, de alguma maneira, interfere no neurológico, no endocrinológico e, consequentemente, no imunológico, deixando a pessoa suscetível aos agentes oportunistas, como bactéria, fungo, vírus, e suscetível também a situações de acidentes e suscetível também a doenças autoimunes, onde o próprio sistema imunológico passa a agredir o organismo, ao invés de defendê-lo, como reumatismo, como psoríase e outras tantas doenças autoimunes que nós conhecemos. Muito bem, o estudo da psicossomática deveria ser obrigatório em todos os cursos de medicina e todos os cursos de psicologia e da área da saúde como um todo. O indivíduo não pode estar atuando na área da saúde sem compreender o ser humano total, compreendendo que mágoa, ressentimento, raiva, ansiedade, medo, desejo de vingança, culpa, acabam sempre gerando um mal-estar, ou seja, a pessoa passa a estar num lugar onde ela não se sente confortável, e esse mal-estar passa a gerar transformações psíquicas e físicas. Jung diz que estamos aqui nessa existência para fazer com que o ego passe por um processo chamado processo de individuação. A individuação é um processo do ego, fazendo com que ele sirva a alma, ele contribua para a evolução da alma. Então, quem individua é o ego. O ego que está negando esse chamado, negando esse processo, ele acaba sendo, de alguma maneira, mobilizado pelo self, que é o que nós entendemos como totalidade da psique, para, de alguma maneira, olhar para a alma para que ele possa fazer a alma. Jung nos diz que existem 4 formas do self mobilizar o ego para que ele passe a olhar para o mundo interno.
Uma delas são os sonhos, a outra são os eventos sincronísticos, que será também tema de um vídeo futuro. A outra são as expressões criativas e, por fim, as expressões físicas, as expressões que a gente chama de sintomas de adoecimento. Então, para nós, todo sintoma de adoecimento é uma manifestação psicossomática. E como que um profissional de saúde deveria encarar qualquer sintoma de adoecimento? Ele deveria compreender que todo sintoma é uma expressão simbólica que de forma violenta acaba revelando uma ferida de amor. Porque, na realidade, tudo que é secretado é resultante de um segredo psíquico, de um segredo emocional, muitas vezes, que a pessoa não consegue lidar conscientemente. Então, os sintomas são essas secreções simbólicas que secretam os segredos do amor ferido. E é mais ou menos nesse caminho que nós temos um curso de psicossomática, que tem uma duração de 24 meses, onde a gente aprofunda a teoria junguiana voltada para esse aspecto dos sintomas como expressões simbólicas, ajudando os profissionais que fazem esse curso a ter um olhar metafórico, um olhar simbólico e não literal para a doença. Conseguir compreender que por trás de um órgão que está disfuncional, que está hipertrofiado por conta de um tumor, de um câncer, que está inflamado por conta de uma agressão, às vezes até própria agressão, ou que está ficando esclerosado, petrificado, é um órgão que está gritando por um grito da alma que está sendo negada. Quando o indivíduo consegue fazer essa ressignificação do sintoma e trabalhar o sintoma como um caminho de autoconhecimento, ao invés de eliminar o sintoma, aprender com ele, ele tem uma ampliação de consciência. E essa ampliação de consciência é o que vai dar para ele muito mais sentido e significado, e muitas vezes ele se liberta dos sintomas. Eu costumo brincar dizendo que toda vez que um sintoma surge é porque o oráculo se abre. É uma oportunidade que a pessoa tem para aprender um pouco mais sobre si mesmo. Então, o que significa aquela digestão sofrida, aquela gastrite, aquela úlcera péptica? Talvez são temáticas que o indivíduo não está conseguindo digerir na vida. O que significa aquela dor de joelho? Muitas vezes significa que o indivíduo continua muito arrogante, ele não consegue ajoelhar, ele não consegue ser flexível, ele não consegue, de alguma maneira, lidar com determinadas situações onde ele tem que abrir mão da ilusão, da fantasia de controle e poder. É interessante isso. Eu lembro de um aluno há muito tempo atrás, um militar, que fez um trabalho monográfico de psicossomática sobre dores de joelho no mundo dos militares. E é uma incidência muito maior do que a média da população como um todo. E é interessante, né? São indivíduos que são muito ligados à questão do poder. E aí o indivíduo, como não abre mão do poder, não consegue ajoelhar, como se fosse ajoelhar um sinal de humilhação, de reverência, de inferioridade. E aí, por conta disso, esse joelho adoece. Isso é um recorte, obviamente, a gente não pode estabelecer uma relação de tabela, dizendo que todo sintoma é isso, todo sintoma é aquilo. Muito pelo contrário, cada indivíduo tem a sua dinâmica específica do adoecimento. Por isso que eu sempre digo, nós não trabalhamos sintomas, nós não trabalhamos doenças, nós trabalhamos doentes, nós trabalhamos seres humanos. Eu posso ter 10 indivíduos que sofrem de asma e cada asmático é um e cada um tem lá a sua particularidade, a sua idiosincrasia, o seu caminho que levou ele para o adoecimento, assim como o seu caminho que vai levar ele para a cura. Lembrando que cura é sinônimo de integridade, de consistência. É isso. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.